Irmãos, então, boa tarde. Boa tarde. Que a paz do Mestre permaneça conosco. Que nós possamos ter nessa tarde uma tarde do perdão. Já que o Evangelho foi lido, né? Fala sobre o perdão. Esse será o nosso tema. Queremos trazer aqui algumas reflexões, porque o próprio Cristo nos aconselhou, né, a perdoarmos infinitamente, né? Quando ele disse 70 vezes 7, estava nos dizendo que seria infinitamente, porque pelas nossas imperfeições iríamos ter essa necessidade, né? Porque iríamos magoar as pessoas, porque eventualmente também seríamos magoados, né? Então, esse tema traz também muitas pessoas à casa espírita, né? Aos tratamentos espirituais, porque quando as pessoas se sentem ofendidas, né, elas vão criando ali um rancor, vão criando alguma coisa em torno de si, vai atraindo aí os espíritos inferiores. Isso normalmente resulta em doenças físicas, psicológicas, né, espirituais. Então esse é um tema que realmente merece todo o nosso estudo, toda a nossa meditação e todo o nosso esforço na direção de uma reforma íntima, já que o Espiritismo nos propõe uma saúde melhor através da reforma íntima, através da nossa mudança de atitudes em relação ao próximo, né? Porque o nosso problema aqui, nesse planeta, praticamente é um problema em relação ao próximo, né? A convivência, né, social, familiar, profissional, né? Essa palavra perdão, se a gente for olhar no dicionário, né, o dicionário diz que é um processo mental ou espiritual de cessar o sentimento de ressentimento ou raiva contra a pessoa ou contra si mesmo. Por que contra si mesmo, né? Porque muitas vezes nós fazemos algumas coisas que nós ficamos com raiva de nós mesmos, né? Exemplo bobo, você vai dirigindo ali sem querer, pega um buraco ali e fura um pneu. Aí você fica com aquela, caramba, por que eu não fui mais prudente, né? Por que eu não estava mais atento? Então realmente a gente fica ali com aquela mágoa até que a gente esqueça e acabe substituindo o pneu, colocando outro, lembrando, né? Então também cessar a exigência de castigo ou restituição. Porque quando alguém nos faz alguma coisa que nos ofende, né, nós temos esse instinto natural de exigir uma reparação. E às vezes a reparação que nós queremos é aquela mais arbitrária, né? Às vezes é um castigo mesmo, né? Em alguns casos é também a reparação, né? Quer dizer, a devolução, né, daquilo que foi subtraído de nós. Nós já dizíamos aqui no começo que o Cristo nos alertava bastante sobre o perdão. Em Mateus 6, 9, 13, o evangelista escreveu, né? Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. Isso aqui faz parte da oração que Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso, que nós fazemos às vezes até mecanicamente nas nossas preces, né? Mas aí às vezes a gente faz aquilo no automatismo, que esquecemos do significado, né, profundo dessa prece, né? Nós vamos falar um pouquinho aqui de um texto que vai nos abordar o perdão como segredo para uma saúde física e espiritual, né? Então, nós sabemos que a ciência já absorve isso com muita clareza, e a doutrina, também a doutrina espírita, né, elas nos esclarecem e nos alertam, né, que o perdão efetivamente liberta, aumentando a resistência física e soltando as amarras da alma. Quando nós ficamos ali naquela angústia, nós nos entristecemos, nós ficamos parados, nós paramos a nossa vibração, nós ficamos como que patinando no mesmo lugar, não é? Então, o perdão, ele liberta, ele nos faz andar para frente, né? Pode-se dizer também que na verdadeira arte
que é o viver, né? Porque viver aqui é uma arte, né? Você tem que ter sabedoria para vencer os obstáculos do dia a dia. Um dos mais preciosos dons é a capacidade de perdoar. Pessoas que têm capacidade de perdoar vivem melhor, né? Elas têm mais alegria, não porque sejam boazinhas, talvez porque entendam, né, que é típico daquele que ofende, né, às vezes a falta de conhecimento, né, às vezes eles nem sabem o que fazem, como o próprio Cristo diz no Calvário, né? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem ou o que dizem, né? Então aquele que absorve a arte de perdoar, ele vive melhor, ele vive mais feliz. Então, podemos dizer que o perdão é uma das chaves, né, que abrem as portas para uma vida mais feliz e mais saudável. E qual de nós não quer ter uma vida mais feliz e mais saudável, né? E nessa direção, as casas espíritas trabalham bastante nessa direção. Observem que o Evangelho todo girou em torno do perdão, né? Nós vamos aqui, até mais alguns minutos, também falar do perdão. Por quê? Porque nós queremos que cada um de nós tenha uma vida um pouco melhor, né? Independente das circunstâncias externas, né? Então, podemos dizer também que a ciência, através de seus estudos científicos, ela já também caminha nessa direção de aconselhar o perdão, né? Pesquisas médicas, científicas, de um modo geral, mostram que o perdão ele vem acompanhado da diminuição da raiva, né? A pessoa fica mais alegre, como eu já disse, da ansiedade e outros relacionamentos e outros comportamentos, né, ligados a essa angústia, essa raiva, esse sofrimento que cada um carrega, né? Então as pessoas que perdoam, que possuem esse talento, e para nós na doutrina espírita, esse talento é virtude, né? E virtude é alguma coisa que você adquire e não perde, né? São aqueles valores da alma. Então, por que essa insistência em exercitar o perdão? Porque se você adquire a capacidade de perdoar, isso vai avançar pela eternidade, né? É uma virtude que se conquista, né? Então, essas pessoas que se esforçam nessa direção desencadeiam em seus organismos ondas de positividade, de equilíbrio e de saúde. São aquelas pessoas agradáveis, né? Que você chega perto e quer ficar, né? Porque ela não vai te falar de mágoas, não vai ficar falando mal dos outros, não vai ficar falando de ressentimentos, né? São pessoas que são boas de conviver, que a gente gosta, né? A gente gostaria de ter ali ao nosso lado 24 horas por dia, né? E aí vai uma comparação aqui que o cientista faz aqui em relação às crianças, né? Eles comparam as crianças com perdão e nós adultos, né? Ele diz o seguinte, que as crianças trazem boas informações no requisito do perdão. Ele fala que ele é muito mais fácil para as crianças. Uma criança, por exemplo, de 5 anos, né, pode brigar com um amigo que pegou um dos seus brinquedos ali na biblioteca ou em algum lugar, ou na escola, né? Mas o que acontece? 5 minutos depois eles podem estar se abraçando. Por quê? Porque aquilo ali é uma situação momentânea. Agora, com adulto já não é bem assim, não é? Certa feita alguém, quando eu estava servindo a aeronáutica, alguém pegou meu sabonete por engano, marquei aquilo pro resto do tempo que eu fiquei lá no quartel, lembrando daquela pessoa que levou meu sabonete, né? Quer dizer, sei lá se ele levou a propósito, ou por engano mesmo, né? Quer dizer, uma criança provavelmente não teria guardado esse sentimento de um sabonete por 5 anos, né? Até cheguei a entender, poxa, onde que essa pessoa estaria depois que ela saiu do quartel, né? Até isso eu ainda imaginei. Eu observo o que um sabonete fez para mim naquela época, né? Tinha eu aí uns 18, 17 anos, né? Então as crianças, elas nos trazem bons exemplos nessa direção, né? Aí o cientista aqui, Geraldo Jankowski, ele diz o seguinte, que quando os adultos brigam, podem ficar anos e anos sem se falarem, não é? Esse Jankowski é um psiquiatra de crianças e adultos, né? E ele tem uma obra muito interessante nessa direção chamada Perdão, a cura de todos os males. Então vamos lembrar da criança, vamos lembrar essa história do sabonete que durou aí muitos anos, né? E
vamos tentar nos espelhar um pouco com as crianças, porque o próprio Cristo, às vezes, ele nos chama a atenção nessa direção. Que nós sejamos mais puros, né? Que nós sejamos dispostos a aprender, a compreender como as crianças. Não é? Bom, e aí por que essa história? Porque a nossa diferença de criança para adulto, né? Então esclarece o autor que a explicação é que nós crescemos, nos tornamos adultos e por conta disso o nosso ego fica mais inflado, né? O nosso ego, aquele que nos mantém na sociedade, né? Naquilo que nós achamos que somos, né? Aquilo que nós achamos que merecemos, né? Achamos que todos devem a nós respeito, considerações, né? Então esse ego, que ele é, vamos dizer assim, liberado no adulto, ele nos faz perder aquela pureza da criança. Não que tenhamos que viver como criança a vida inteira, mas vamos lembrar das crianças nessa direção. Então com esse ego, nós passamos a ter uma reguinha nossa de comportamento e nós ficamos propensos a julgar os outros. E aí quanto mais julgamos, mais imperdoáveis ficamos. Se vocês observarem, nós temos uma reguinha de comportamento. Quando você vê alguém fazendo alguma coisa, você bate o olho e vê se afina com a sua régua, né? Como se você fosse o dono do mundo, o dono da verdade. Qualquer distorção nessa direção, você já começa a estranhar. Se for alguma coisa relativa a você, pronto, aí já é raiva, já é sentimento e tudo mais, né? Então vamos lembrar de que essa nossa capacidade de julgar nos torna, às vezes, faz com que nós vamos acumulando mágoas durante a nossa vida, né? Esse autor Geraldo Jankowski, ele nos alerta ainda sobre uma questão que muitas vezes, quase sempre, nós não nos apercebemos, né? Em relação às mágoas. Ele diz o seguinte, que quando nós não conseguimos perdoar alguma coisa na nossa vida, nós vivemos alimentando sentimentos como mágoas, rancores, e aí damos à pessoa que nos ofendeu um poder sobre nós, né? A gente conta aqui uma história, talvez ela é meio repetitiva, mas a história diz respeito a 2 soldados americanos, né, que foram numa guerra, foram feitos prisioneiros de guerra. Terminada a guerra, eles foram libertos, voltaram para o seu país, né, e tocaram a vidinha normal, né, de cidadão. 30 anos depois, eles se reuniram, e aí a gente relata de um autor a conversa entre dois soldados que passaram pelas mesmas provações, do mesmo campo de prisioneiros, né? Então um chegou para o outro e perguntou: você conseguiu perdoar os inimigos, quer dizer, aqueles daquele campo de prisioneiros? Aí o colega dele responde: não. E você, conseguiu? Olha só o que o outro respondeu. O outro respondeu para ele: ó, depois de muito tempo, depois de muito esforço, eu consegui. Aí o outro fala assim: eu não. Penso todos os dias em tudo que passamos naquele período. Observe, 30 anos depois. Mas isso é muito complicado, não. Pensa na história do sabonete que eu contei, que é muito próximo. Aí o outro respondeu, né? Então você continua prisioneiro. Eu já alcancei e desfruto da minha liberdade. Olha só, uma simples atitude mental, né, muda a vibração da pessoa, né? Eu creio que o outro deve ter dito: puxa vida, que sorte termos ido para uma guerra, termos sido prisioneiros, estarmos aqui, né? Eles não iam nos tratar realmente com flores. Se estamos vivos, vamos dar graças a Deus por isso, né? Então, continuando aqui o raciocínio desse autor, ele diz ainda que, ironicamente, ao recusar o seu perdão a alguém, você, na verdade, dá a essa pessoa um poder considerável sobre o seu bem-estar mental e físico, nos lembra o especialista. Então, olha que coisa irracional. A pessoa te ofende, você fica ressentido, aí você fica naquela vibração, aí você passa o poder da sua alegria para aquela pessoa, que além de ter lhe ofendido, vai dominar você por comando seu. Porque se você sair daquela vibração, você se liberta. Então é por isso que Jesus falou, né? Perdoai 70 vezes 7, né? Para que a gente não fique parado nisso. Então o autor aqui, que é um psiquiatra,
ele nos fala disso, quer dizer, você dá à pessoa poder de controlar você de uma forma inconsciente. A análise faz muito sentido, diz ele. Não perdoamos alguém, aí nós alimentamos sentimentos negativos, somos condicionados ao desequilíbrio, porque quando você está com raiva de alguém, você está com aquele rancor, você fica desequilibrado, você perde a assistência dos bons espíritos, você fica fazendo coisas que você normalmente não faria, e a sua saúde física vai também sendo debelada, né, pela vibração, né, porque nós sabemos que nós vamos absorvendo essas mágoas, isso vai diminuindo a nossa imunidade e nós vamos atraindo doenças físicas também. Então, esse psiquiatra ele destaca ainda que perdoar, aí que está, né, mais ou menos o que a doutrina espírita diz. Perdoar, ele fala que não significa você aceitar, significa você aceitar o que a pessoa fez com você. Ele nos diz ainda que não precisamos nos convencer de que está tudo bem. Tem que perdoar, mas não é aceitar aquela atitude. Por exemplo, né, ele fala aqui, dá um exemplo aqui, se num ambiente de trabalho, um colega seu rouba de você uma ideia e vai lá apresentar para o chefe, né, você vai ficar realmente magoado, porque você fala, puxa vida, isso aqui fui eu, ele foi mais esperto, foi ali, chegou para o chefe e passou como ideia dele, né? Então ele fala aqui que é o seguinte, num caso desse, é importante tentarmos entender, tolerar e compreender os limites dos outros e os nossos também. Conceber que incondicionalmente todos temos nossos defeitos. A doutrina espírita nos diz o seguinte, para esse caso, que nós tentemos entender que o outro está num nível evolutivo diferente do nosso, né? Esse mundo é um mundo de provas e expiações, é um planeta escola, e numa escola temos pessoas de todos os níveis. Então isso acalenta a nossa alma no sentido de sermos generosos com esse perdão. Não é que a pessoa fez com você alguma coisa que você aprove, mas se você está numa escola, vamos entender que você, por exemplo, está na 8ª série, aquele ali é um aluno da 5ª série. O aluno da 5ª série não tem ainda, né, aquele discernimento que você, com a sua réguinha, foi lá e mediu e viu que estava fora, né? Então isso é uma técnica libertadora e consoladora, né? Então vamos entender que aquele que nos ofende, ele deve estar também em um nível evolutivo diferente, nós não sabemos também os problemas que ele passa no momento, né? E vamos seguir em frente. Tem uma frase aqui atribuída a William Shakespeare que diz o seguinte, muito profunda essa frase. Ele fala que guardar ressentimentos é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Olha que coisa legal, né? Porque você está com raiva de você, mas querendo se vingar do outro. Na realidade, quem vai morrer é você por isso, né? O outro vai continuar lá com a vibração dele, né? Então, são coisas que a gente vai tentar trazer, dizendo que não compensa a gente guardar esse rancor das pessoas, apesar de tudo que elas possam nos ter feito, né? Tem um texto aqui de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, que foi publicado na revista Reformador, que diz o seguinte: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Aí Pedro perguntou, até 7? Então Jesus respondeu, não digo 7, mas 70 vezes 7. Né? Isso está lá em Mateus, né? Capítulos tá também 18, 21, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10. Bom, então Emmanuel, comentando esse texto, ele diz o seguinte: o ensino do Cristo define com clareza as vantagens potenciais da criatura insultada ou incompreendida. O ensino do Cristo define com clareza as vantagens potenciais da criatura insultada ou incompreendida, ou seja, daquele que foi ofendido. Então ele está dizendo que quem é ofendido está numa situação privilegiada em relação ao ofensor. Né? Por quê? Por isso mesmo, diz ele, não traça o Divino Mestre quaisquer obrigações de caráter imediato para os ofensores, porque ele está numa situação inferior. Ele te ofendeu porque ele está numa situação inferior. De vez que todos aqueles que ferem os outros esculpem para logo na própria alma os estigmas da culpa. Porque ele está dizendo que aquele que te ofende, ele não fica inocente. A própria consciência dele vai acusar ele, através do remorso, de que ele fez alguma coisa errada.
Então ele já começa em desvantagem. Ele fez um mal, mas talvez esse mal ele não tenha consciência do que fez, mas ele está numa situação desvantajosa, porque ele partiu para uma ofensa, não é? E toda a culpa é sempre fator de enfermidade ou perturbação. Então vamos considerar o ofensor como alguém que esteja doente ou perturbado, né? Não está nos seus melhores dias. Em todo o processo de ofensa, quem a recebe se encontra num significativo momento da vida espiritual. Então aquele que recebe está num momento significativo da vida espiritual. E essa pessoa é quem dispõe do privilégio de desfazer as trevas dos gestos impensados, suscetíveis de se alastrarem em desequilíbrio. Então o ofendido está, vamos dizer, numa situação melhor, não é? E quem efetivamente pode auxiliar o ofensor, é uma caridade também, né? Através da bondade, do entendimento, com que ele acolhe as agressões. Então você está numa situação privilegiada e pode ser caridoso com o ofensor. Olha que vantagem. O ofendido, entretanto, tão somente obterá tudo isso, ou seja, essa vantagem que Emmanuel nos prega, caso se disponha a esquecer o mal e perdoar o adversário, prosseguindo, sem reclamar, na construção incessante do bem e na sustentação da harmonia, porque toda vez em que nos transformamos levemente em ofensores, passamos a posição de doentes da alma, necessitados de compaixão e de socorro, a fim de que não venhamos a cair em condição pior. Então esse texto, ele nos coloca uma reflexão para que a gente não revide essas ofensas, para que a gente procure perdoar, porque nós estamos em situação privilegiada, não é? Um outro texto aqui de Joana de Ângeles diz também o seguinte, que ao lado do ofensor instala-se quase sempre a aversão, que estimula o ódio, etapa grave do processo destrutivo. Aí diz ainda o texto de Joana de Ângeles, né, que a mágoa, não obstante desgovernar aquele que a vitaliza, ou seja, aquele que conserva em si, emite verdadeiros dardos morbíficos, que atingem outras vítimas incautas. Então, olha só, quando nós estamos aí numa situação de rancor pelo perdão, nós irradiamos isso para os outros. Não espalhamos isso pelos familiares, pelos colegas de trabalho, pelos colegas de doutrina, por todos aqueles que nós cruzamos. Ou seja, o nosso mau humor, ele é contagiante num caso desse, né? Como se fosse uma doença contagiosa mesmo, né? Atinge outras vítimas incautas, aquelas que se fizeram as causadoras conscientes ou não do seu nascimento. E às vezes você ofende alguém sem saber, né? Você está ali no ambiente, você está na fila do passe aqui esperando, você nem sabe se é porque ele não andou rapidinho dali para cá, mas você começa a dizer, puxa, eu devia ter andado mais rápido. E você no seu ritmo, né? Então já vai alguém querer, né? Você, caramba, eu vim no centro espírita para assistir uma palestra, então o que eu fiz de errado, né? Então, observe que tem essas coisas na vida. Então hábil disfarça-se utilizando-se de argumentos bem urdidos para negar seu perdão ou fugir ao dever do esquecimento, né? Caça implacavelmente esses agentes inferiores que conspiram contra a tua paz. O teu ofensor merece a tua compaixão, nunca o teu revide, fala Joana de Ângeles. Seja qual for a dificuldade que te impulsione a mágoa, reaja mediante a renovação de propósitos, que, não valorizando ofensas, nem considerando ofensores. Então, quando Jesus disse, né, vai te reconciliar primeiro com teu irmão, e depois virás fazer a tua oferta, Jesus quis nos dizer que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o dos próprios ressentimentos, né? Diz Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 8. E aí nós já falamos aqui do Evangelho de Jesus, né? Mas ele diz ainda em Mateus, né, que se perdoares os homens as ofensas que vos fazem, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Então também nós rezamos o Pai Nosso, mas ficamos com rancor do nosso irmão e estamos pedindo perdão para nós, né?
Mas se não perdoarmos aos homens, tampouco vosso Pai nos perdoará. E aí, seguindo aqui na direção, diz o evangelista: reconciliai-vos o mais depressa com o seu adversário, né, enquanto estáis com ele a caminho, a fim de que o vosso adversário não vos entregue ao juiz, nem que o juiz vos entregue ao ministro da justiça, e que não sejais metidos numa prisão. A doutrina espírita interpreta esse texto dizendo o seguinte: qualquer mágoa que nós tivermos de alguém, qualquer rancor, ele vai se alastrar no tempo e no espaço e pelas encarnações à frente, né? Quando ele fala metido numa prisão, quer dizer, pode até resultar numa futura encarnação com aquela pessoa, para que se resolva aquela, vamos dizer, picuinha daquele momento, né? Então, a doutrina espírita nos esclarece que devemos realmente nos esforçar nessa direção, né? O evangelista Mateus, no capítulo 5, 25 e 26, diz aqui também: eu vos digo em verdade que não saireis de lá, enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Ou seja, você vai renovar isso aí de encarnação para encarnação, por causa daquela confusão que você arrumou, daquela mágoa, né? Então, a proposta é muito vantajosa. Vamos resolver esse negócio agora, aqui e agora, que está essa fatura, né, do ressentimento, da mágoa. Isso vai nos libertar para voos mais altos na nossa evolução, né? E aí, meus irmãos, o nosso tempo está acabando. 5 minutos. Já tem 5 minutos, né? Então, vamos ver aqui um texto de Emmanuel, do livro Pensamento de Emmanuel, que diz mais ou menos o seguinte, né? Ele enfoca o perdão, mais uma vez, né? Eu falei que seria uma tarde de perdão hoje, né? Podemos pedir utilmente a Deus que perdoe as nossas faltas, né? Quando nós fazemos alguma coisa errada, vamos ali pedir perdão a Deus. Às vezes, quando nós éramos católicos, íamos lá no confessionário, né? De Europar, né? Então, o que Emmanuel responde? Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Então, fazer alguma coisa errada e ficar ali fazendo prece, né? Deus está sabendo que você errou, né? Ela não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só o obtém mudando de proceder, né? Então, a doutrina espírita nos diz que para nós obtermos o perdão das nossas ofensas, nós temos primeiro mudar de atitude, né? Nos arrependermos do que fizemos e mudar de atitude. E que essas boas ações, através de novas atitudes, são a melhor prece, e por isso que os atos valem mais do que as palavras. Está lá na questão 661 do Livro dos Espíritos. Então, em última instância, o que os Espíritos estão nos dizendo? Quando nós fazemos alguma coisa errada, ao invés de ficar ali pedindo perdão a Deus, é mais razoável que nós partamos para novas ações, para ações edificantes, corrigindo, mudando aquela atitude nossa em relação àquela situação. Isso seria mais agradável a Deus que ficarmos ali naquela lamúria eterna, pedindo perdão e mantendo a mesma conduta, né? Então, continuando aqui agora na interpretação de Emmanuel, né? A concessão paternal de Deus, no que se refere à reencarnação, para a sagrada oportunidade de nova experiência, já significa em si o perdão ou a magnanimidade da lei. Então, está dizendo o seguinte, que realmente, quando nós não conseguimos perdoar aquelas pessoas que nos ofendem, nós temos a oportunidade da reencarnação, né? E Jesus já dizia que é melhor resolver esse negócio logo, para que não tenhamos que repetir a série, né? Em resposta a Pedro, o velho pescador Galileu informa o divino amigo que devemos perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Em outra oportunidade, aconselha a conciliação com o adversário, enquanto estivermos a caminho com ele, isso é, enquanto estivermos reencarnados, né? O perdão, segundo a doutrina espírita, não alarga as portas do erro, pelo contrário, restringe-as. Por quê? Porque exige mudança de comportamento, sobremaneira por apontar responsabilidades para quem estima a leviandade e a injúria, a crueldade e o desapreço, a integridade moral ou física dos companheiros de luta na paisagem terrestre. De acordo com os preceitos espíritas, não há perdão sem a consequente reparação. Embora os próprios instrutores do mais alto lembrem a palavra evangélica,
que incentiva a integração com o bem no apostolado da fraternidade, através do ensinamento de que o amor cobre multidão dos nossos pecados e que o amor representa a única força que anula as exigências da lei de Talião dentro do universo infinito. Meus irmãos, então, essas são as nossas palavras. A gente espera ter contribuído para algumas reflexões, né, sobre o tema que foi abordado no Evangelho, e que a paz do Mestre Jesus continue com todos nós.